Olá, abençoados, graça e paz, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo, graça eterna a todos, mais uma vez agradecendo aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dê o like nas mensagens, compartilha, comenta, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. Então, abençoados, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo, graça eterna a todos. É sempre um prazer me reunir com vocês aqui nesse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Bem-vindos. E mais uma vez trazendo aqui uma mensagem da qual tem como tema tudo já está consumado e renovado. E essa mensagem é principalmente para os nossos irmãos que ainda se encontram aí com o véu da religião e que vivem sendo enganados, e que nós estamos aqui justamente para levar esse entendimento para que as pessoas venham a se livrar da maldição da lei de Moisés, que muito embora já foi consumado, a religião, o sistema religioso mantém essa maldição de pé e aplicam nas pessoas, e que através da pregação da graça, através da pregação da escatologia consumada, aí as pessoas se libertam do sistema religioso. E não esse doidinho aí só falando de pátria, falando do evangelho de pátria, dizendo que não é para a gente pregar o que nós pregamos aqui. Abençoado, é exatamente isso aqui que nós temos que fazer. Porque, muito embora as pessoas em Cristo já estão libertos e já vivem já uma nova criação, e que já tem tudo, né? Já tem tudo. Mas estão vivendo como escravo aqui na terra. Entende, abençoado? E qual é a única maneira de salvar essas pessoas do engano do pastor? É dizendo que ele está na pátria? É dizendo que não existe Deus? É dizendo que Cristo acabou? Claro que não, abençoado. Claro que não. Isso daí não leva ninguém a lugar nenhum, abençoado. A não ser aqueles adoradores desse mente de iluminada, que aquele quadradinho só. E as pessoas que estão no sistema religioso, quando é que vai se libertar ouvindo essa loucura aí que nem na Bíblia não está? Então, abençoado, nós vamos pregar aqui a graça de Deus em Cristo, o evangelho eterno, que esse maluco diz que não existe mais. Então, olha, todas as coisas já foram consumadas e renovadas. Nós já vivemos uma nova aliança. Nós já nascemos com tudo, nós só temos tudo. E quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas que sabem que já nasceram sem pecado, que já nasceram salvo, que já nasceram com tudo, e que estão apenas aguardando morrer para voltar da onde veio? Da onde, Lira? Da pátria, que ele diz que já está. Então, vamos abrir aqui o evangelho, deixar por enquanto o maluquinho para lá. E abençoado, olha, 2 de Coríntios 5,17. Paulo falando a eles, né? Lembrando que, como eu já falei, tudo já foi consumado, nós não passamos por nada, nós já nascemos com tudo. Entendeu, abençoado? Tudo. Não é para tu ter igreja, não é para tu ter pastor, não é para você ter religião.
não é para você ter nada, é para você ter Cristo e viver por duas coisas. É para você viver por fé, entendeu, abençoado? Crendo que tudo já está consumado e ter temor a Deus, somente isso, mais nada. E quem é que tem fé? E quem é que tem temor? Ele diz que são toda criatura da terra. E o que o Evangelho diz? Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O Espírito que em nós habita testifica que nós somos filhos de Deus. Então quem é que tem fé? Só os filhos, abençoado. Só os filhos. 2 de Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, Paulo está falando aqui com os coríntios, né? E está falando para eles lá que as coisas velhas se passaram e quem estava em Cristo já era uma nova criatura. Então, muito embora Paulo aqui ainda está na época da transição entre a lei e a graça, que o maluquinho aí diz que a lei se findou na cruz, né? A lei física, a lei jurídica, ele diz que se findou na cruz. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque o tempo permaneceu de pé. A profecia de Jesus de Nazaré, Mateus 24:34, não tinha se cumprido. A profecia de Daniel 9:24 não tinha se cumprido. Como que a lei se cumpriu fisicamente e juridicamente na cruz, ô inteligente? Claro que não. A lei e a graça se cruzaram. E a lei de Moisés, definitivamente, juridicamente, só se pôs fim com a queda do templo, com a volta de Jesus. Aí sim se estabeleceu definitivamente a graça, que ele disse que a graça acabou no ano 70, a nova aliança. Mas onde é que está escrito? Só na mente dele. Aqui não está. Então não tem como concordar, abençoado. Eu sinto muito. Então Paulo disse para eles lá, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar na nova aliança. Estar em Cristo é estar no segundo pacto, né? E que eles lá ainda estavam em Cristo com a revelação de Paulo, mas ainda estavam na esperança. Por quê? Porque Paulo estava antes do ano 70, eles estavam no ano 70. E nós, quando nós nascemos definitivamente já em Cristo. Já nascemos com tudo novo, com tudo consumado, com a escatologia consumada, com tudo. Viver só por fé. Então, as pessoas que vivem no sistema religioso, você vai pregar isso para eles e eles não querem entender, eles querem discutir. Então eles dizem para a gente, Lira, como é que eu já sou uma nova criatura? Como é que as coisas velhas se passaram? Se esse céu e essa terra ainda continuam aqui. Por quê? Porque a religião ensinou para eles que o céu e a terra é físico. Que o céu e a terra é isso aqui que tu está vendo. É o cósmico. E eles estão esperando tudo isso se acabar, para que eles possam ser uma nova criatura. E não é isso, abençoado. A escatologia consumada, né?
ela não é física, ela é espiritual. Entende? Tudo que se fez novo foi espiritual, abençoado. Porque antes da cruz, eles viviam no pecado. Antes da cruz, eles ainda tinham a morte espiritual. Então, nós estamos depois, nós já temos tudo. Nós já temos tudo. É para viver só por fé nisso. Romanos 8:24. Esse tema é muito longo, eu não sei se vai tá para terminar, né? Mas a gente vai fazer o que puder. O importante é você ter o entendimento, né? Olha, porque na esperança fomos salvos. Paulo falando com ele lá, não está falando conosco. Nós já nascemos salvos. Então, como Paulo está antes do ano 70, a escatologia não estava consumada. A primeira aliança, a lei de Moisés, juridicamente ainda estava de pé. Ainda tinha o cruzamento dos pactos, que o mentiroso diz aí que não é, mas não mostra. Então, Paulo está falando para ele, porque na esperança fomos salvos. Então, eles estavam salvos, mas ainda estavam na esperança, ainda estavam aguardando. E nós somos depois da escatologia consumada, depois de tudo, né? Então já nascemos salvos. Que ele também diz que não tem mais salvo, não tem mais filho, não tem mais nada, não tem mais Cristo, não tem mais Deus. Como é que o cara vai concordar com um maluco desse? Como, abençoado? Falando coisa por coisa, asneira por asneira, heresia por heresia. Não dá. Não dá, você tem que mostrar aqui, abençoado. E explicar o passado, o presente e o futuro. E não querendo passar na frente de Deus, dizendo que já está na pátria. Evangelho da pátria. Qual é o capítulo aqui, o Evangelho da pátria? Não tem. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então, Paulo está falando para eles lá, né, que eles já estavam salvos, mas não era uma salvação completa, como quando nós nascemos, já nascemos salvos, já nascemos sem pecado, já nascemos tudo. Por quê? Porque nós não passamos por essa transição. Simplesmente por isso, e também porque nós não existia. Então Paulo disse para eles lá que eles já estavam salvos, mas estavam na esperança, porque ainda estavam aguardando, tá, abençoado? Então Paulo morreu na esperança. Por quê? Porque Paulo morreu antes da consumação da escatologia, que não é física, tá, abençoado? Quando eu falar, quando eu pregar, não tem nada a ver com coisa física, abençoado. Nada a ver com coisa física. Tudo é espiritual. Tudo de Deus é espiritual. Por isso que Jesus Cristo e Deus é um só. E o homem carne acabou. Porque o homem carne, ele não se renova. Ele perece. E eu estou falando de quem? De Jesus de Nazaré, abençoado. Agora, o espírito que estava revestido da carne de Jesus de Nazaré, claro que não morre, o espírito não morre. Era Deus, abençoado, era Deus. Então Paulo, ele morreu na esperança. Porque Paulo morreu no ano 68, a escatologia se consumou no ano 70. Então, Paulo, ele morreu na esperança de ser salvo. Entende, abençoado? Então, como eu já falei, né? A escatologia, ela não é física, é espiritual. Tudo que foi consumado é espiritual. Porque as pessoas estão esperando o mundo se acabar. Por quê? Porque estão vendo, o pastor ensina, tudo literal. Ele diz, passará o céu e a terra, né? Porém, as minhas palavras não passará. Aí ele está esperando passar o céu e passar a terra. Esse passar é seguir, abençoado. A terra seguir, o céu e a terra seguir.
As palavras dele é que não passou, se consumou no ano 70. Mateus 24, 34, né? Falando principalmente com os irmãos aí do sistema religioso, que não é o sistema graça, como esse infeliz aí está falando, e sim é um engano do pastor. A religião evangélica, católica, a espírita, aquilo do qual mantém o que já se fez novo, eles mantêm de pé a velha e não prega a nova. E o cãozinho aí diz que também não é para nós pregar. O cãozinho, mente desilluminada. Então, Mateus 24, 3. Mateus 24, 3, olha. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa consumação do século era o fim do mundo. Essa consumação do século, do qual os discípulos perguntaram, eles quiseram saber aqui em Mateus 24, 3, eles quiseram saber 3 coisas. Qual foram as coisas? A grande tribulação, a queda do templo e a volta dele, do Filho do Homem. Isso ele queria saber. E qual seria esse século do qual aqui está no singular? Aquele mundo. Entende? Aquele mundo, ou seja, as coisas velhas. Todas as coisas velhas. Que coisas velhas, Lira? O primeiro pacto. A primeira aliança. Aquele mundo Aion. Que mundo Aion não é esse mundo, não é o mundo cósmico que vai se acabar, como o pastor prega para vocês. Que vai se acabar, que a lua não vai dar o firmamento. Entende, abençoado? Não é isso, abençoado. Esse mundo é o mundo Aion. E o que é o mundo Aion, Lira? É o fim de uma era. O fim de uma era. Essa era o tempo em que Deus era Deus somente do povo de Israel. E que não é mais. Deus não é mais, o judeu não é mais o povo de Israel. Só de Israel, não é mais. Por quê? Porque isso eram manifestações que acabou na cruz. Entende, abençoado? E esse mundo, esse período de tempo, esse mundo Aion, essa era, aquela geração, aquele século, aquela aliança, o primeiro pacto, né? Tudo isso passou, acabou. E o céu e a terra seguiu com outra era, com outra criação, que é espiritual. Entende, abençoado? Que é a igreja de Cristo, que é os eleitos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. É uma nova criação, tudo renovado, tudo novo, já com tudo, e já vivendo espiritualmente. Entende, abençoado? Por quê? Porque nós já temos tudo. Nós não estamos. Por exemplo, a vida eterna, nós já temos. E nós estamos vivendo a vida eterna? Estamos. Porque a vida eterna é o Espírito que está dentro de nós. E a salvação? Já nascemos salvos. E o pecado? Já nascemos sem pecado. E assim, sucessivamente, tudo se fez novo. E a pátria? Nós já estamos na pátria? Não, só o mente desilluminada que já está na pátria. Nós temos a pátria. Nós já temos a pátria e já viemos de lá. Mas nós não estamos.
Nós estamos aqui. Esse espírito do qual já tem a pátria, né? Ele veio de lá e está aqui revestido dessa carne de Haroldo Lira e tem um tempo determinado aqui. Determinado por quem? Por Deus. E aí, o que vai acontecer? Essa carne vai morrer e esse espírito que já tem a pátria vai voltar. E o Lira vai acontecer o quê? Vai perder a pátria. Que pátria, Lira? O Brasil. Se eu vou morrer, não vou ter Brasil, não vou ter mais nada, abençoado. E o espírito já tem a vida eterna. Volta para Deus. Entende, abençoado? Simples assim, sem mentira, sem engano, sem querer inventar. Então, explicado, né? Explicando para vocês. Agora, 2 de Coríntios 5:18, explicando para vocês, né? Que tudo já está consumado e que nós já temos todas as coisas e que nós já vivemos a vida eterna e que nós não estamos na pátria. A pátria é lá, nós estamos aqui. Antes, porém, todavia, contudo, como o mundo já foi reconciliado com Deus, então o céu e a terra, depois da cruz, depois do ano 70, depois de tudo consumado, né? O céu e a terra é um só. Por quê? Porque não tem mais divórcio, porque já se reconciliou, não está mais separado. Então, devido ao Espírito Santo que já está em nós, né? Nós já estamos interligados com o céu. Nós não estamos. Entendeu, abençoado? Nós temos. Segundo de Coríntios 5:18 e 19. Lembrando para vocês que a mensagem aqui tem como título tudo já foi consumado e renovado. Simplesmente, abençoado. Levando ao teu entendimento que você já tem tudo. Que não é para tu ter igreja. Que não é para tu ter pastor. Que não é para tu ter igreja de parede. Que não é para tu fazer nada. Porque ele já fez, tu tá atrasado. Simplesmente isso. 2 de Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus. Você tá vendo, ó, tudo provém de Deus. Paulo tá falando com os coríntios, né? Uma igreja complicada igual a do Brasil e a do mundo de hoje, né? Que o cãozinho aí não quer que você pregue isso daqui. Se isso daqui é que liberta, se isso daqui é que salva as pessoas. Abençoado, quando nós nascemos, né? Nós já nascemos com tudo. Tudo de quê? Tudo espiritual, tudo de Deus. Mas devido à religião, nós nascemos escravos. Escravo como, Lira? Escravo da religião. Eu nasci escravo da religião católica. Da religião católica. Não faltou nada pro padre me papar. E depois eu fui para a evangélica. E andei por todo canto, servindo a homens. Escravo. E quem foi que me salvou? A pregação da graça. Salvou de quê, Lira, se tu já nasceu com tudo? Da mente, do engano. Nós já nascemos com tudo pronto, espiritualmente, já temos tudo. Mas, fisicamente, tu tá nessa terra. E nessa terra é cheia de marmota. É cheio de pastor mentiroso, que te mantém como escravo. Como o Bruno Mac quer te escravizar. Simples assim, abençoado. Então, olha, 2 de Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que é isso? O que Paulo está falando? Antes do ano 70,
né? Devido ao pecado de Adão, a desobediência de Adão, o mundo foi desconciliado, o mundo foi separado, céu e terra foi separado. Então, pela transgressão da lei, também o mundo foi desconciliado com Deus. Então, ele se manifestou aos homens, né, através, como filho, para reconciliar o mundo com ele, para fazer um novo casamento. Entende, abençoado? Então, Paulo está dizendo aqui, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Paulo e ele lá estavam desconciliados com Deus. E nós não existia. Nós não existia, é só por isso. Porque eu não posso dizer que a minha neta é linda, é maravilhosa, tem os olhos azuis, puxou o avô. Eu não tenho neta. Então é só por isso, não é pela loucura dele. Nós não fomos reconciliados porque nós não existia, nós não vivemos essa geração, nós não vivemos esse pacto, nós não somos de Jesus de Nazaré. Entende, abençoado? Nós não somos como Moisés. Então, isso daqui, quem passou por isso, por essa reconciliação, muito embora já eram filhos escolhidos desde antes da fundação do mundo, mas pelo pecado, pela transgressão da lei, pela desobediência de Adão, o mundo foi desconciliado. Então foi necessário reconciliar. E foi reconciliado, foi através de quê? Através do sangue, através do véu. Que véu? Jesus de Nazaré. Entendeu, abençoado? E nós nunca precisamos de ser reconciliados. Nós nunca fomos desconciliados. Quando nós nascemos, já nascemos filho. Entende, abençoado? Já nascemos filho. Já nascemos revestido de Cristo com tudo. Não precisamos de nada. Só crer. É isso, abençoado. É isso. Simples assim. Então Paulo está dizendo para eles lá, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, ele lá, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então eles lá, eles receberam o ministério da reconciliação. O que é reconciliação? É alguém que não estava conciliado. Entende? Ou seja, ele estava conciliado e foi desconciliado. Entende? Por causa de quê? Por causa do pecado, por causa da transgressão da lei. 19. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Entende, abençoado? Então Paulo está exortando a eles lá. Está exortando a eles lá, dizendo que eles são embaixadores de Cristo. E nós, quando nós nascemos, né, não passamos por nada disso. Já nascemos como filho. Já nascemos como participante de carne e sangue. E estamos aqui com uma missão, pregar o evangelho, do qual o cãozinho diz aí que não é para pregar. Então, está reconciliado, né? Estar em Cristo, que não somos nós, né? Nós nunca necessitamos de reconciliamento. Nós nunca fomos desconciliados. Quando nós nascemos, já nascemos 100% em Cristo. 2 Coríntios 5,16, repetindo aqui, ó. Assim que nós,
daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então, por que Paulo está falando lá para os coríntios, né? Que eles lá não deveriam conhecer ninguém segundo a carne. E que, claro, que nós também não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Por quê? Porque se nós já estamos em tudo renovado, em tudo consumado, já vivemos tudo espiritual. Então, se você for ver alguém segundo a carne, tu vai ver a pessoa feia, vai ver a pessoa morena, vai ver a pessoa, entendeu? Só vai ver defeito. E é para você ver as pessoas segundo quem? Segundo o Filho de Deus, Espírito, somente. Mais nada. Entende, abençoado? E que isso não é fácil. Mas com o entendimento, o Espírito que habita em você, né? Ele vai sempre te dando cutucada. Então, por que nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne? Porque essa carne, né? Essa carne para Deus, ela morreu. Para Deus, essa carne, né? Ela morreu. Para Deus, ela morreu. Antes, porém, todavia, contudo, né? Essa carne aqui, nós temos ela apenas como uma morada do Espírito Santo. Nós temos essa carne aqui como se fosse só um pacote, né? Entende, abençoado? Olha, deixa eu ver aqui. Romanos 6,6. Romanos 6,6. Falando e mostrando, tá? E não falando mentira e não mostrando nada. Romanos 6,6, olha. Ó. Romanos 6,6. Ó. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então, Paulo está falando para eles lá, né, que a carne deles, juntamente com Cristo, né, ela foi morta. Para quê? Para que esse corpo, a carne, ela seja destruída, para que não sirvamos eles lá, o pecado como escravo. E o que é servir o pecado como escravo? É estar na lei, é estar na antiga aliança, é estar servindo e obedecendo a tua igreja. Entende, abençoado? Então, nós não estamos em pecado. Nós não estamos em pecado. O que tem é obras da carne, né? Que o teu pastor não vai pregar isso nunca, né? E que tudo que você plantar, você vai colher. Mas que você está no ministério do Espírito. Tudo é espiritualmente. Você já está vivendo a vida eterna. É tudo espiritual. Essa tua carne está morta. Essa tua carne, ela na cruz, Deus, ele matou a carne. Foi crucificada juntamente com ele. Para quê? Para que você se tornasse, eles lá, nós não, para que eles lá se tornassem filhos. Entende? Filhos renovados. E nós já nascemos perfeitos.
Entende? Sem pecado. Entende, abençoado? Já com essa carne morta. Morta no sentido espiritual de Deus. Não fisicamente. Do qual ele chamou esse corpo de tabernáculo, né? Se esse tabernáculo é terreno, se desfizer, nós temos um edifício. Que edifício? A pátria. A pátria, abençoado, a pátria, da onde nós viemos. Que ele disse que nós já estamos, mas nós não estamos. Nós estamos participando aqui de carne e sangue. E eles aqui, todos os que eram filhos de Deus, já estão na pátria. Nós não, abençoado. Nós não. Vou falar isso, abençoado. Se não está escrito aqui, Então, 2 de Coríntios 5,16, né? Olha, 2 de Coríntios 5,16, preste atenção, te explicando, abençoado, para tu sair da mentira do pastor, entende? Para você servir a Deus somente em espírito e em verdade, crendo que você já tem a vida eterna, crendo que você já está vivendo a vida eterna, e quando esse teu homem carnal se desfizer, morrer, você vai continuar vivendo a vida eterna. Não aqui, mas você está voltando para casa. Entende? É isso. 2 de Coríntios 5,16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Vocês sabem, né, que uma humanidade quase que inteira, uma humanidade no mundo inteiro, quase toda, está vivendo ainda em Jesus de Nazaré, está servindo Jesus de Nazaré. E um maluco desse diz que não é para pregar graça, que é a única maneira de tentar salvar essas pessoas do engano. E ele diz que isso daqui, nós somos um sistema religioso. Sistema religioso é você com a sua macumba, cara. Que não mostra capítulo, que não mostra versículo. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra hora você fala atrás, volta atrás. Outra hora tu diz que Deus não existe, tu diz que glorifica a Deus pela vida das pessoas. Outra hora diz que Cristo acabou. Meu amado, toma comprimido na hora certa, que você não está tomando. Então, abençoado, as pessoas em pleno século XXI, um mundo quase que completo, ainda está esperando Jesus voltar, ainda está aguardando o Filho do Homem, ainda está sendo enganado, vivendo em Jesus de Nazaré. Quando o Evangelho diz aqui, assim que nós, Paulo falou lá no tempo dele, antes do ano 68, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ó. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, quem foi Cristo segundo a carne, abençoado? Não foi Jesus de Nazaré? Não é para você, Jesus de Nazaré não existe, abençoado. Jesus de Nazaré pereceu, desapareceu. Tudo foi consumado no Cristo ressuscitado. A nova aliança, as 14 cartas de Paulo, foram reveladas pelo Cristo ressuscitado. O Espírito, o que ele sempre foi, Deus. Entendeu, abençoado? Não tem mais Jesus de Nazaré. Não existe Jesus de Nazaré. Pelo amor de Deus. Então, quem foi o Cristo segundo a carne? O Cristo segundo a carne foi o Jesus de Nazaré, que representava o Cordeiro de Deus, que ele veio para derramar o seu sangue, para tirar o pecado do mundo, abençoado. Que o teu pastor diz que tu é um desgraçado, um pecador.
Se ele veio para tirar o pecado do mundo, abençoado, e ele já morreu, ele já derramou o sangue dele, já, abençoado, então você não tem pecado. Não tem pecado, ele tirou o pecado do mundo. Que era o que, Lira? A transgressão da lei, o não cumprimento da lei, que só foi para ele lá, nós não existia. Quando nós nascemos, já nascemos sem pecado, nunca conhecemos pecado. Não é obra da carne, abençoado. É pecado para Deus, era a transgressão da lei. Foi a desconciliação de Adão com o mundo. E a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. Já reconciliou? Já. Nós já nascemos reconciliados com Deus. Perfeito. Com tudo. No Espírito, abençoado. É tudo espiritual. Então, olha... Então, o Cristo segundo a carne era o Cordeiro que veio derramar o sangue da aliança eterna. Que o maluquinho aí disse que acabou também a aliança eterna. Entende? E ele mostrou? Não, porque é um tremendo mentiroso e não vai mostrar nunca. Então, abençoado, para sair a segunda aliança, né? Teria que ter um terceiro pacto. Não tem. Então, o que saiu foi o primeiro pacto. O primeiro pacto que veio, né? E que a segunda veio para acabar com a primeira, porque tinha defeito. Porque eles não cumpriram. E não cumpriram por quê? Porque Deus quis assim. Tudo isso daqui já aconteceu em 7 dias. Isso aqui é só manifestação. Não adianta querer discutir. A obra de papai foi feita em 7 dias. Entendeu, abençoado? Romanos 7,6. 42 minutos já. Olha, Romanos 7,6. Então você vê, né, que o Cordeiro... ele veio para tirar o pecado do mundo através do seu sangue. E ele já morreu? Já. Então, existe pecado no mundo? Claro que não. Se ele derramou o sangue para tirar o pecado do mundo. Romanos 7,6. Agora, porém, libertados da lei, eles lá, libertados da lei, que era o ministério de condenação de morte, que o teu pastor te mantém na lei, que não existe mais. Que eles lá foram libertos da lei. Quando? Há 2000 anos atrás. Por quê? Porque através do sangue do Cordeiro, ele pôs sim a lei. Entendeu, abençoado? E o teu desgraçado pastor trouxe tudo de volta para te roubar, para te enganar, para te escravizar, para te manter escravo da bancada dos evangélicos. Que não serve de nada para tu, abençoado. Nada. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, Paulo está falando com eles lá, não está falando comigo e nem contigo. Nós não conhecemos, nós não passamos por lei, nós não conhecemos pecado, nós já nascemos no ministério do Espírito. Adorar a Deus somente Espírito e verdade, já tendo tudo espiritual, já tendo todas as coisas de Deus. Entende? Aguardando só morrer para voltar para casa. E aqui é para viver por fé, crendo que você já tem tudo, no Espírito. Filho de Deus é o Espírito, abençoado. Filho de Deus é o Espírito. Deus não coisou com a tua mãe para ser teu pai. De novo. Então, Paulo está dizendo para eles que eles foram libertos da lei. Que eles estavam mortos para aquilo do qual eles estavam sujeitos. E o que eles estavam sujeitos? 613 mandamentos e ordenanças, do qual eles não conseguiram cumprir. E por causa de 1 ou 2 testemunhas, eles eram mortos. Entendeu, abençoado? Por causa da transgressão, por causa do pecado, que era a transgressão da lei. E que o Cordeiro veio e derramou o sangue e cumpriu no lugar dele e pôs sim. Simples assim, abençoado.
o ressuscitado, pois sim. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então nós nascemos fora da lei. Entendeu, abençoado? O sistema religioso, né? O sistema religioso de uma maneira geral, mais uma vez, né? Eles nos colocaram debaixo da lei. E hoje a humanidade quase que inteira está debaixo da lei, que não existe mais, mas que o pastor te colocou. E sem entendimento, por falta de pessoas pregar a graça, por falta de pessoas pregar o Cristo ressuscitado, por falta de pessoas para pregar a nova aliança, que esse infeliz aí foi liberto pela nova aliança, pela graça, e ao invés de pregar para libertar as pessoas, tá com essa conversa mole dele aí, que não leva ninguém a lugar nenhum. A lugar nenhum. Então, Romanos 10:4, como eu já disse, o fim da lei é Cristo, acabou. A primeira aliança, o primeiro pacto, a lei de Moisés, acabou. Quando, Lira? Só no ano 70, que o mentiroso aí diz que foi na cruz. Só não mostra, né? Tudo é na cabeça dele. Não adianta, abençoado, falar nada se não mostrar, tá? Pelo menos aqui, no rapazinho aqui que vocês dizem que não sabe de nada, né? Que tá tomando leite, né? Esse papo aí não entra, meu amado. Não entra você falar e não mostrar. Só com essa mente maluca aí, dizendo coisas que não tá escrito. Entende, abençoado? Então, João 1:29. João 1:29. Falando ainda, né? Falando ainda de Jesus de Nazaré. Olha, João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, abençoado, isso daqui é muito claro. O teu pastor diz que tu é um desgraçado, que tu é um condenado, que tu é um pecador. Tu é um pecador se não der o dízimo, tu é um pecador se faltar o tumulto, tu é um pecador se não comer pão, se não comer suco, tu é um pecador se tu não tiver medo do devorador, que é um gafanhoto. E o que é que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que ele tirou o pecado do mundo. Se João Batista disse que ele era o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, então eu te pergunto, ele já morreu? Ele já derramou o seu sangue? Ele veio para tirar o pecado do mundo e ele não tirou? É claro que ele tirou, tudo já está consumado. Tudo já está consumado. O teu pastor é que te engana para te roubar. Então, como eu já te falei, né? João, ele profetizou, quando ele viu Jesus de Nazaré, que ele ia tirar o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. E o que seria o Cordeiro de Deus? Ele daria a sua carne, né? Ele daria a sua carne, a sua vida por eles lá, pelos judeus. E mais o que? Para tirar o pecado do mundo, para se iniciar uma nova aliança, um novo pacto espiritual. Entendeu, abençoado? Simples assim, sem marmota. Hebreus 9:26, falando ainda do Cordeiro, né? Olha, Hebreus 9:26, presta atenção.
Paulo falando aqui, e que todas essas cartas, né? Nenhuma dessas cartas tem nós como destinatário. Agora, é para nós lermos, para entender, né, o que foi, e o que é, né, e o que não é. Simples assim. O que é para você viver, o que não é para você viver, entende? E que, na verdade, é para tu ter fé. E quem é que tem fé? Só o Cílio. E você já tem tudo. Tudo. Olha, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse falando do Filho do Homem, de Jesus de Nazaré. Paulo aqui em Hebreus, ó. Olha, ele diz, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que se fosse segundo a lei, né, como era feito ano após ano, né, através do sangue de bodes e de touro, né, era feito anualmente. E que se ele fosse fazer isso segundo a lei, ele tinha que morrer várias vezes. Então, o que Paulo está dizendo para eles lá? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Aí Paulo diz, agora, porém, agora na graça, agora já na nova aliança, né, a partir do sangue, entende, abençoado? Ele disse, ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, olha, ao se cumprir os tempos. Que tempo que ele está se referindo? Ao tempo da lei. Por quê? Porque espiritualmente, na cruz, a lei se consumou. Entende, abençoado? E fisicamente permaneceu. E juridicamente permaneceu. O tempo estava de pé. Se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, através da carne, através da morte dele, né, espiritualmente, ele aniquilou o pecado, ele fez todas as coisas. Muito embora a lei física e juridicamente tivesse se mantido de pé e cruzava os pactos, para Deus não tinha nenhum valor. Entende, abençoado? Para Deus não tinha nenhum valor. Ao contrário, eles estavam pisando o sangue de Deus. Estavam pisando o sangue da nova aliança. Então, exatamente aqui, né, em Hebreus 9:26, confirmando João 1:29. Entendeu, abençoado? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, uma vez por todo, ele aniquilou o pecado. Então, Romanos 53 minutos. Então eu vou ler para você aqui, né, para terminar, porque o tempo já passou. Tem alguns capítulos aqui que eu vou pular. Deixa eu ver aqui. Romanos 6:11. Vou ler aqui Romanos 6:11. Já deu a hora aí, né? 54 minutos. Romanos 6:11, ó. Assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está falando com os romanos, né? E está revelando a ele que para o pecado eles estão mortos. Entende, abençoado? Por quê? Porque o pecado era a transgressão da lei. E que espiritualmente a lei foi abolida na cruz. Então, as coisas velhas que se passaram, né? Só resumindo aqui,
só resumindo aqui para acabar, né? Olha, Colossenses 3:3 diz assim, ó: porque morreste, Paulo falando com Colossenses, né? Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, abençoado, nós para Deus, né? Na carne nós estamos mortos. E a nossa vida, essa vida que nós temos aqui, né? Ela está oculta com Deus. Por quê? Porque nós somos espírito revestido de carne. E ele determinou esse espírito para passar um determinado tempo aqui. E essa carne, ela serve para esse espírito, né? Ele serve para esse espírito como um corpo para esse espírito andar nesse corpo. E que quando esse tempo determinado por Deus, que esse espírito vai passar aqui na terra e depois vai voltar para ele, né? Essa carne não vai continuar viva. Essa carne vai desaparecer, vai perecer. Então, qual foram as coisas velhas que se passaram? A nossa vida, né? Essa carne para Deus já passou, já está morta. E nós já temos a eternidade, porque essa carne, né, que está morta para Deus, dentro dela tem um corpo do qual já tem a eternidade. E qual é esse corpo? O Espírito, o Filho de Deus. Entendeu, abençoado? Então, na verdade, essa carne, ela serve somente de uma vestimenta, vamos falar assim, né? Para esse espírito. Entende? Somente, abençoado. Então, a outra coisa velha que se passou, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é uma das coisas velhas que se passaram. E o que se renovou? E o que é para sempre? O ressuscitado, Deus. Deus mesmo. E que, infelizmente, né, a maioria das pessoas do mundo inteiro, né, vive imitando Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré que não existe. O Jesus de Nazaré que na cruz derramou o seu sangue e que acabou. Entende, abençoado? E que as pessoas vivem querendo imitar Jesus de Nazaré. Se Jesus batizou, nós temos que se batizar. Se Jesus bebeu vinagre, eu não vejo ninguém beber vinagre. Se Jesus usou coroa de espinho, eu não vejo ninguém usar coroa de espinho. Mas se Jesus comeu pão, o crente tem que comer. Se Jesus subiu o monte, o crente tem que subir monte. Mas Jesus também levou cuspida. Ninguém leva cuspida. Então, abençoado, não é para você imitar Jesus de Nazaré. Não existe Jesus de Nazaré mais, abençoado. Não existe. Jesus de Nazaré era o corpo do qual Deus se fez carne para andar na terra, abençoado. Para se manifestar aquele povo lá, como homem. Só isso, abençoado. Acabou. Entende? Então, a quinta coisa que acabou, né? Foi o céu e a terra, que já passou. Que infelizmente, né, por causa do desgraçado do pastor, né? O crente, ele diz, mas como é que a terra, como é que o céu e a terra passou? Como é que o céu e a terra passou se nós ainda estamos aqui? Porque eles estão esperando acabar o céu e acabar a terra. E esse céu e a terra, como eu já expliquei,
não tem nada a ver com o mundo cósmico, não tem nada a ver com esse mundo. Esse céu e a terra já passou, abençoado. E qual foi o céu e a terra que passou? Aquele mundo Aion, aquela era. E o céu e a terra seguiu. Quando ele disse que passará todas as minhas palavras, o céu e a terra passará, isso significa que o céu e a terra não ia se acabar, ia seguir em frente, abençoado. Ia seguir em frente. E o que ia se cumprir era a palavra. E se cumpriu, claro, tudo se fez novo, abençoado. Nós já vivemos como uma nova criação de Deus. Tudo novo, abençoado, já com tudo. Então, abençoado, vou só terminar aqui, já deu 1 minuto. Ver se dá tempo aqui, Mateus 24, 34 e 35, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Qual geração? A geração que ele estava vivendo. E essa geração já passou? Já. E já aconteceu todas as coisas? Claro, essa geração, nós já estamos em 21 geração. 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passará. As palavras deles passou? Não. As palavras deles, a escatologia se consumou. A escatologia, a obra deles se consumou. E a terra, e o céu e a terra passou, seguiu em frente. Está hoje aqui, o céu e a terra. Entende, abençoado? Então, tudo já aconteceu? Claro. A terra seguiu, abençoado, a terra seguiu. Já somos nova criação. Entende? Já somos nova criação. Entende? E não é esse mundo que ia passar, que ia se acabar. O mundo, o céu e a terra ia passar, ia seguir em frente. Entendeu, abençoado? Geração vai, geração vem, porém o céu e a terra permanece para sempre. E o Cristo também, que ele disse que acabou. E a nova aliança também. E a graça também, porque tudo é eterno. É o que está escrito. Se está escrito, é o que eu creio. Então, 1 hora e 2 minutos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. Graça eterna.